pode me dizer o que é que nós tratamos, ou parte do que nós tratamos no domingo passado, no finalzinho pelo menos? Quem estava aqui no último estudo? Levante a mão, por favor. A Sônia, Rebeca, Júnior, Caliane, Alvo, Matéia. Como foi que eu terminei? Eu terminei com o quê? Falando sobre o quê? Duas coisas. O que foi? Fazia parte do estudo. Só, nós vamos continuar domingo que vem. Lembra que eu falei isso? Foi o quê? Esse ventilador tinha que ter um jeito de ser só para vocês. Porque para mim atrapalha lá no público aqui também. Não precisa desligar não, mas vamos ver se dá um jeito algum dia, ele fica virado para lá, para o povo. Para mim não precisa não, eu me viro, eu aguento. Vou continuar aguentando. Não lembro, gente. Não era das pragas não, que nós estávamos falando não. Era ou não? Lembra que nós tratamos de duas pragas? Não lembram disso não? Nós tratamos, quais foram aquelas duas pragas primeiro? O rio foi transformado em sangue, depois as rãs saíram dos rios, lembra? Aí eu falei assim, no próximo mês a gente vai continuar com as pragas, lembra disso não? A escola bíblica é considerada a escola mais importante do mundo. Qualquer que seja a sua formação, seja o que for. Ah, pastor, eu sou astronauta, conheço Júpiter, Marte, já fui lá. Sei como chegar, me livrei de todos os obstáculos. Por mais conhecedor que você seja de qualquer assunto, a escola bíblica é mais importante. Porque na escola bíblica você está tratando das coisas do céu, onde só uma pessoa estava, saiu, veio aqui nesta terra e voltou. Mais ninguém foi lá e voltou. Mais ninguém, só Jesus Cristo. E é dessas coisas que nós estamos tratando, desses ensinamentos que nós estamos tratando. Então, a importância dela é uma importância que nenhum outro estudo secular alcança. Só que nos estudos seculares nós temos provas. E tem pessoas aprovadas e reprovadas. E aqui nós não temos provas e por isso nós não damos valor. Então vamos lá, minha gente. Então nós já vimos não sei se foi domingo passado, foi no outro domingo, acho que foi no outro, domingo passado foi a sessão, né? Nós já vimos que a primeira praga foi as águas se transformando em sangue lá no Egito, e a segunda praga foi o aparecimento das rãs por todo o território do Egito. Isso está no capítulo 8 de Êxodo. E aí agora eu preciso que você acompanhe, seja no celular, seja na Bíblia mesmo, eu vou pedir que leia, e já leio aí Êxodo 8, verso 16. Então o Senhor disse a Moisés. Ilana, passa essa slide, não, volta aí, pode ler, Júnior. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Aqui, não passa não, Ilana, deixa aí, não passa ainda não. Tem uma Bíblia aí de vocês, tem alguma tradução que traz outra palavra senão piolho? Tem alguma? Qual é que vem na sua? É de matéria. Sim. No lugar, só quero se tem a palavra piolho ou outra palavra para substituir piolho. É piolho? Não. Eu quero saber se tem alguma. Não quero do rodapé. Eu quero no texto se tem alguma outra palavra que substitui a palavra piolho. Tem alguma tradução assim? Tá. Não passa ainda não, irmãos. Espera um pouquinho. Então a minha pergunta: foi piolho, a praga de piolho que aconteceu? Foram piolhos que apareceram ali? Alguém pode me dizer isso agora? Sim, Daniel. Meu pensamento: pode ter sido piolho mesmo, ou pode ter sido algum bicho parecido com piolho, que faça a mesma coisa e colocou piolho para a gente entender que é algo parecido. Tá. Mais alguém? Eu quero saber se na tradução sua aí tem uma palavra substituindo, que não é piolho, vem mosca. Está escrito a mosca? Não, né? Gente,
passar aí. Então preste atenção nesse slide aí. Essa informação que vocês não sabem. Apesar de ter sido traduzido para o português como piolho, lá no hebraico a palavra é quem. Se refere a uma espécie de mosquito. E não esse inseto que nós conhecemos, que entra na cabeça de muita criança, por sinal, vem, passa um para o outro, ele pula e se prolifera com uma rapidez incrível. Não é esses piolhos, não foram esses piolhos que aconteceram lá, não. A tradução veio como piolho, mas a palavra que se refere a piolho é quem, e o significado dela, o sentido dela é de mosquito. Antigamente, aquele tipo de mosquito era chamada de piolho. Agora pronto, caiu o óculos e a lente, eu não vou mais poder ver, pronto, acabou o estudo. Era chamado de piolho. Não se sabe qual era a espécie de piolho que tinha naquela época lá, não se sabe qual era. Por exemplo, você tem hoje vários tipos de mosquitos. Quando você vai à beira de um rio, tem um mosquito bem pequenininho, que normalmente de manhã ou à noite, ele enche a sua paciência. Vem aqueles montes, querem entrar no seu olho, ficam, e se você deixar ele vai picar você também, que chama de borrachudo, como queiram dizer aí. E aí, não se sabia, o que não se sabe, o que a ciência e as pesquisas não descobriram, era que tipo de mosquito qual foi o tipo de mosquito que provocou aquela praga. Mas piolho, como nós conhecemos, não foi. É isso que eu quero que vocês entendam aqui hoje. Piolho, como nós conhecemos, não foi. Mas certamente, no dia que você viu essa praga, você disse que foi piolho. E hoje, vocês devem mudar esse conceito. Não era o piolho, conforme nós conhecemos. Agora, pode passar aí. Agora, outra pergunta. É possível utilizar a ciência ou a cientificidade para explicar essas pragas? Por exemplo, nós tivemos o rio transformando em sangue, as rãs saindo do rio, nós tratamos no livro anterior, nós fizemos aquele estudo. Agora nós falamos dos piolhos, que a gente já sabe que não é piolho. Nós falamos piolho porque foi traduzido assim para a Bíblia. Mas não é desse piolho como nós conhecemos. E como dizer cientificamente, se as pessoas que vão... Olha, aqui os cientistas explicam isso aqui. Não preciso ter fé para acreditar nisso. Como? Será que vocês deduzem que isso é possível? Sim, Matéria. Naquelas nuvens, naqueles sarcófagos, será que geralmente chamadas mosquitas de olhão? Não sei, eu não pesquisei isso, então eu não sei. Não sei. Sandro, não, Júnior. Eu já... Posso falar que eu vi já numa explicação no Pode. filme? No filme que eu vi, foi um desses mais novos. É como se os animais dentro do rio tivessem começado a se atacar, todos eles. E aí, do sangue. As rãs saíram do rio porque ficou cheio de sangue. E na hora que as rãs acabaram morrendo. E aí os mosquitos vieram por causa da carne podre das rãs. Tá. Isso, o João Júnior está dizendo, é a ciência explicando isso aí, essas pragas. Eles explicam assim e com lógica. Ora, se o rio transforma em sangue, a rã vive dentro do rio. O que ela vai fazer? Ela vai fugir. Ela não vai poder mais respirar, ela não vai ter como ficar dentro daquele sangue. Ela vai sair. Quando ela sai, elas morrem. Calor, tal, morreram. Vem os mosquitos por conta da putrefação. Eu estou dizendo a vocês que há uma vertente da ciência que dá essa explicação para as pragas do Egito. Com isso, muitos deles querem dizer que foi um acontecimento natural, que não teria sido Deus que teria praticado aquelas, ou teria feito aparecer as rãs, os mosquitos, a saraiva, assim, mas teria sido natural. Bom, por quê? Porque esses que tendem a isto, que dão essa explicação, acreditam somente na ciência, não acreditam em Deus fazendo os milagres e provocando os milagres. Como cristãos, que dizemos ter fé
na ação de Deus na nossa vida, nós não podemos aceitar somente o científico. Porque os cientistas não explicam Deus. Por mais que tentem, ninguém vai explicar. Nem cristãos, nem a fé explica Deus. Nós não temos como explicar Deus. Deus é inexplicável. Deus não pode ser circunscrito ao nosso entendimento do ser humano mais inteligente possível, que mais faz uso da inteligência. Dizem aí os estudiosos que nós fazemos, os mais, entre aspas, inteligentes fazem uso de 3%, 4% da sua capacidade de raciocínio. É isso que dizem os estudiosos. Eu não sei, eu nunca fiz esses testes, eu não sei. Sim, Lucas. Mas a gente pode ter um pensamento de que Deus fez tais acontecimentos e por meio de cada coisa. A gente entendeu, por exemplo, no maná. Eu já vi um artigo que estava aqui no deserto, ao contrário, e que em determinadas plantas surgem substâncias que, de acordo com o estudo deles lá, seriam muito parecidas com o maná que apareceu no deserto. Talvez não seja Deus fazendo o que fazendo cair por baixo para que apareça, ou Deus com o seu poder fazendo as mãos, sei lá, brigarem, sair sangue, elas saírem. Deus agindo nisso aí por meios naturais, não seria possível. Tanto é que foi natural, foi visto, foi palpável. É isto exatamente que eu estou dizendo. Só que eu estou explicando uma vertente que quer mostrar esses acontecimentos como sendo a obra natural, que não seria Deus agindo. Por isso que eu estou dando essa explicação. Mas a explicação, nós cristãos, é dizer assim: Deus agiu no mundo natural, fez a água transformar em sangue, os magos foram lá e fizeram. Hoje mesmo nós vamos ver uma aqui que eles não fazem mais. Os magos foram lá e enganaram, com as suas magias enganaram o faraó. Mas o que aconteceu? Nós cristãos, nós acreditamos exatamente nisto, o que você disse. É Deus fazendo, produzindo esse sinal, para que nós tenhamos fé nele, acreditemos nele. Mas ele não vai usar algo só sobrenatural, que eu não vou nunca mais ver. Tem que ser o que é natural. Rio, posso pegar, posso beber, posso. Então eu vou transformar essa água aqui com sangue, você vai beber, ela não vai ter a mesma constituição da água com H2O. Não é isso, tá bom? É isto que o cristão deve pensar. Esse pensamento é Deus utilizando, dizendo assim: pelo meu poder apareça sangue, apareceu sangue, transforma as águas em sangue. Pelo meu poder, as rãs encham aqui lota essa terra aqui, lotou, como nunca visto, lotou. Deus fazendo. E não um acontecimento natural do dia a dia, como se fosse um dia após outro, porque essa explicação do maná que você dá, você já usou a palavra que já tira tudo, que parece como maná. Opa, se parece, não é. E lá, na hora marcada, Deus mandava para eles: vão lá, recolham. Não recolhe o suficiente para amanhã, não, só para o dia. Amanhã vai nascer de novo. Isso, nasce todos os dias assim. Se eu for lá tirar outro dia, está assim. Entende? Então são questões que nós temos que, já com inteligência, ficar perguntando, nos questionando. Agora, na Bíblia, o ensinamento é este, gente. Eu quero que vocês entendam isso agora. Eu estou trazendo para vocês o que alguns cientistas explicam esses fatos, dão uma explicação palpável. Realmente, eles podem pensar assim. Só que esses cientistas são ateus. Eles não acreditam em Deus. Nós cristãos acreditamos que foi a ação de Deus, usando os elementos naturais da natureza para dizer: eu tenho um poder sobre a natureza, creio em mim. E esse poder é que nós precisamos ter em mente para todos os acontecimentos da nossa vida, não só por aquelas 10 pragas. Sim, Paulo. É interessante que quando a ciência tenta desqualificar Deus, essas revistas super interessantes, essas coisas assim, acaba que ela não dá alguns detalhes importantes que ela se enrolaria. Esse do maná, por exemplo, tem um detalhe que é importante. Tinha um certo dia na semana que o maná não se deteriorava. E aí? Né? Então eles omitem essas partes. Então é um sinal para a gente ver que, mesmo podendo ter até uma explicação natural, não dá para tapar o sol com a peneira que teve um toque de Deus, o sobrenatural, né, uma coisa inexplicável. Isso. Hoje, olha, de novo.
quebrar. Passa o próximo slide, Oi, Ivan. pastor. Sim. Também sobre as pragas no Egito, de uma maneira que Deus ia mostrar para Faraó que tudo ia acontecer ali para que ele libertasse os escravos também. E se não fosse a aprovação de Deus ali no Egito, jamais Faraó ia liberar a saída dos escravos também. O objetivo desde o início foi esse, Né? de liberar os povos Porque de o Deus Faraó que mesmo saíram do acreditava, Egito. né? E até chamou os magos lá para fazer as limitações dele lá. Né? Mas o objetivo foi desde o início foi esse, a liberação. Mas por que não libera logo na primeira? Por que esperou a 10ª, atingir a família? Nós vamos ver daqui a pouco isso também. Tá bom? Então, gente, há essa possibilidade de explicação A, científica A. Outro aspecto a se observar é que a terceira praga não atinge um deus do Egito. Lembra que na passada anterior, e vou falar de alguns agora, os dois, eles atingiram os deuses das águas, direto para falar, olha, você não tem poder, não foi que a água foi transformada em vinho, e sangue. Lembra que eu falei isso? Deve lembrar, se não lembrar, volte lá nas afirmações. E lá, próximo, 8, 18. Muito bem, Faraó recorre então aos seus magos, desta vez eles tentaram e não conseguiram. Leia 8, Êxodo 8, 18. Alguém lê, mais alto, vamos. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolho. Porém, não puderam. E havia um piolho dos homens de lugar. Está vendo? Nesta hora, os magos não conseguem. As outras formas de magia, de enganar, eles conseguiram. Algumas outras. Mas essa, do piolho, eles não conseguiram. Ali, não conseguiram para quê? Para que o faraó, e todos nós, e todo mundo, tivesse conhecimento que era o poder de Deus, que o homem, com a sua magia, com o seu poder, não seria capaz de fazer. Como outros que ainda acontecerão. O 19, próximo. Os magos perceberam que aquilo não era um truque de mágica, em si o dedo de Deus, era a confirmação. Mas o coração de Faraó, mesmo assim, não conseguiu enxergar as coisas de Deus e continuou endurecido. Então, olha só, leia alguém leu o 19, outra pessoa. Os magos disseram ao Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Olha só a lógica do Faraó. Um acontecimento, eu chamo os meus magos, sou Faraó e disse, faça isso aí. Eles fizeram sangue, rã, aparecer, piolho, deu problema. Aí os próprios magos disseram, olha, Faraó, isto é o dedo de Deus. Mas Faraó simplesmente não acredita nos magos dele. E continua contra esses acontecimentos. E com o coração endurecido. Mais uma vez, por não acreditar. Êxodo 8, 23. Outra pessoa lê, passa. Deus não permite que as moscas atinjam a terra de Gósen. Lembra para onde foi o povo de Jacó, quando ele veio, os irmãos saíram lá da sua terra, chegou? Qual foi a terra que eles foram? É essa aí, ó. Exatamente, eles escolheram essa terra para eles viverem ali naquele local, porque era melhor para os rebanhos, eles tinham os gados, era uma área melhor para isso. Você não lembra que nós sabemos disso aqui, quando eles vieram lá, correndo da fome, os irmãos de José foram lá, depois se aposentaram, mandou buscar os pais, aí o José vai lá, fala com o faraó, fala, não, escolha aí um local, coloca eles lá, eles escolheram porque a terra ficava, aí ó, essa terra, aí está dizendo, o verso, alguém lê o verso, 23. Então, 8:23, ele diferenciou, ele separou. Ali, aquela terra não foi atingida. Deus fez isso para mostrar o seu poder, inclusive no controle dos animais. Gênesis 8:25. Proposta de Faraó. Olha, gente, agora essa proposta eu queria que vocês tivessem um cuidadozinho, tá? Esse tipo de proposta que o Faraó fez a Moisés e ao povo é o tipo de proposta que o diabo faz às pessoas hoje. É do mesmo jeito, não muda nada. A proposta do inimigo é para você servir a Deus e ao mundo, sem uma ligação profunda com Deus. Quando alguém chega para você e diz assim, olha,
maconhazinha, isso vai te ajudar a lembrar na prova que você vai fazer no concurso, vai deixar ligadão. Isso vai lembrar tudo. Aí você vai e usa. Só que você já sabe lá, que teve um pastor que disse um para você, que recebeu, que as drogas, cigarros, as drogas ilícitas, elas não devem, elas causam dependência. E você não deve usar. Mas você, no afã de conseguir ser aprovado naquele concurso, não vou aceitar isso aqui. Você está se dividindo na sua fé em Deus e no controle do demônio. Agora aplique isso, eu falei das drogas, mas aplique para qualquer coisa, a traição, a mentira, o desdém, desdenhar de outras pessoas. Aplique para qualquer coisa na vida, isso aí. Você imagina que seja contra Deus. Aí você vai ter sempre alguém incentivando você a fazer isso. É uma situação terrível, porque você quer dividir a sua vida. Quer servir a Deus e a outros deuses minúsculos, com letra minúscula, ao mesmo tempo. E como Deus é um Deus ciumento, Ele não aceita que os seus servos sirvam a outras pessoas. E foi esta a proposta de Faraó. Vocês podem servir ao Deus de vocês, mas voltem para continuar aqui comigo, trabalhando para mim, sendo meus escravos. E Deus não quer nem escravos na vida dele. Os servos dele, não quer servos como escravos. 8:25, 8:32. Mesmo Deus tirando as outras pragas, o coração de Faraó continua endurecido e não permite que o povo de Deus saia para servir. Ele continuou da mesma forma, o coração endurecido. Êxodo 9, de 1 a 7. Agora só, não vamos ler esse texto não. Esse texto de Êxodo 9, de 1 a 7, nós temos que a praga da peste nos animais, é o que vai tratar da praga da peste. Vale notar que essa praga atinge a deusa Hathor, a deusa mãe em forma de vaca. Eles tinham lá uma deusa que era uma vaca, um bezerro, uma vaca lá, a forma dela era aquela, que tinha o nome de Hathor. E Apis, o deus todo da fertilidade, também tinha lá aquele bezerro, aquele boi, aquele formato lá, que ele serviu como deus. Aí quando ele manda as pestes, Deus manda as pestes, atinge todos os animais. Ora, se tem a deusa Hathor, mãe em forma de vaca, que daria proteção aos animais, ou então o deus Apis, da fertilidade, por que eles não protegeram os animais? Por que todos os animais foram atingidos pela praga? Então, quando eu digo assim, que esta praga, a praga da peste, atinge os animais, eles tinham deuses protetores dos animais, e esses deuses ficaram inertes, não fizeram nada, deixaram os animais cheios daquelas feridas. Mais uma vez está provado que Deus tem poder sobre tudo e todos. Interessante anotar que a distinção quanto aos bens dos israelitas, os animais são protegidos por Deus. Mais uma vez, esses animais foram protegidos. Os animais e evidentemente os homens os seres humanos foram protegidos por Deus, mais uma vez. Eles simplesmente não foram atingidos por essa praga. E Êxodo 9, de 8 a 12, Deus atinge o Deus da medicina dos egípcios, o Imhotep. Esse mesmo nome, é Imhotep, com a praga de úlceras. Ora, se eles tinham um Deus da saúde, da medicina, por que o povo então é atingido por essas úlceras? Aquelas feridas enormes. Cadê a proteção desse Deus de Imhotep? Aqui foi Deus que, interessante, aqui agora Deus endurece o coração de Faraó. Lembra que em determinado momento é o Faraó que está endurecendo, eu expliquei isso, agora Deus, em outro momento era Deus, pois é, esse aqui é Deus endurecendo o coração de Faraó. Isso porque Deus ainda tinha mais pragas para o povo egípcio. Pastor, mas depois de tanta praga, Deus ainda endurece, sim. Quem sabe naquele instante, quem sabe agora é especulação, o Faraó tivesse, não aguento mais, vou mandar esse povo embora. Eu já não aguento mais tanto sofrimento.
Aí Deus, não, agora você vai aguentar assim, vou mandar, você vai endurecer o coração, porque ainda temos preparado para você alguma coisa ainda. E mas, no final a gente vai entender por que essa preparação. Êxodo 10, de 1 a 2, Deus estava tratando o povo egípcio daquela forma com propósito, para que saibais que eu sou o Senhor. Se você fizer a leitura de Êxodo 10, de 1 a 2, você vai ver isto aí. Saiba, povo egípcio, eu sou o Senhor. Não são esses deuses do Egito que vocês devem acreditar, não. Acreditem em mim. E em alguma tradução, no verso 2, nós temos... Passa aí, você encontrar aí, ó. Em alguma tradução, leia o verso 2 aí, gente. Alguém lê? E para que contes... A teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Esse e como zombei deles diz respeito ao juízo de Deus e que as crenças dos egípcios não são reais e verdadeiras. Não pense essa zombaria como essa que nós conhecemos hoje. Quando você destrata alguém, trata de forma, deixar de lado, isso é nada, estou zombando, fazendo um gracejo com ele, estou contando uma piada. Não é esse tipo de zombaria de Deus. Essa zombaria diz respeito exatamente ao juízo de Deus. Olha, o meu juízo, eu faço, eu tomo as decisões. Vocês que acreditam nos reis, nos deuses dos egípcios, esses deuses não são reais, não, são só essas figuras, esses monumentos que vocês deixam aí, essa representação, não passam disso. Então é nesse sentido da zombaria. Quando você pega o original, é esse o sentido. Não é a zombaria que você vê hoje. Por exemplo, há pessoas que querem zombar dos crentes e vão contar piadas indecentes do pastor, do padre, sempre para fazer chacota, está zombando do Evangelho. A coisa é mais ou menos assim, esse tipo de zombaria que a gente entende hoje. Mas aí no texto não é essa zombaria. Quando você pega o original, o sentido do original é dizer isto, é dizer, olha, é o meu juízo, é o juízo de Deus. Esses deuses que vocês acreditam aí são nada, um passo de nada. Agora, 9, 25 a 22 a 35. Olha só, aí vem a chuva de pedras, ou saraiva. Em alguma Bíblia deve aparecer saraiva, não sei se aparece em alguma tradução de vocês. São as chuvas de pedra. Essa praga atinge pelo menos 3 deuses muito cultuados do Egito: Nut, deusa do céu; Ísis, deusa da vida; e Sete, protetor das plantações. Nos versos 15 e 16, Deus disse que já poderia ter destruído o faraó. Contudo, não tinha feito a fim de que seu nome fosse anunciado em toda a terra. Aquelas pragas até então, até as pedras, a saraiva, as pedras, Deus entendeu que não eram ainda suficientes para que o seu nome fosse conhecido e acreditado em toda a terra. Hoje, inclusive hoje para nós, devemos acreditar, porque Ele está dizendo isso, Deus está dizendo isso, é a palavra dele. E nos versos 20 e 21, nós percebemos que já havia egípcios que temiam a palavra do Senhor. A esses Deus providenciou para escaparem da chuva de pedras, bem como o seu gado. Olha que coisa engraçada. Egípcios, vendo aquelas pragas que tinham acontecido, só por aqueles acontecimentos, já se converteram. Hoje seria uma conversão, hoje. Lá eles acreditaram que havia um Deus superior àqueles deuses deles. E essas pessoas, pelas suas crenças, mesmo sendo egípcios, essas pessoas receberam a bênção de Deus e escaparam das pedras, bem como o seu gado, não só elas. E em Êxodo 9, 26, Deus protege os filhos de Israel da chuva de pedras, demonstrando assim o controle pleno da natureza. No verso 35, Faraó endurece seu coração e não deixa ir os filhos de Israel. Agora é Faraó, como o Senhor tinha dito, ele já tinha prometido. Êxodo 10, de 1 a 11, vem a praga dos gafanhotos. Leiam essas pragas depois de fato. Não vi que alguém esteja lendo, mas eu vou continuar sendo insistente, né? Vou dizer assim, leiam em casa depois, façam, enfim. Então,
10, de 1 a 11, desse versículo, verifica-se que Faraó estava aceitando deixar ir apenas os homens. Olha a ideia do cara. Primeiro queria que fossem, mas voltassem. Agora eu aceito ir, mas só os homens, as mulheres, as crianças e os bens ficarão. Não vai ninguém embora então. Vai largar a família? Vai largar os bens? Vai largar os filhos? Não tem lógica isso. Aí vem uma lição para a gente, né? Deus quer que você o sirva por completo. Quando ele diz isso, a lição é: sirva por completo. Seu corpo, sua família, seus bens a serviço de Deus. Isto ele quer de nós. Êxodo 10, 15, os gafanhotos comeram toda a erva da terra. Engraçado, né? A gente começa a ler esse verso aí e diz: mas peraí, como é que ele comeu toda essa erva e já destruiu? Aí, a sua leitura imediata aí, você vai deduzir isso. Mas é exatamente porque ele não tinha destruído toda a erva da terra. Aí vem os gafanhotos comendo aquilo que tinha ficado da saraiva, da chuva de pedra. Crianças, mulheres, percebe-se que essa praga atinge a deusa Ísis, que é a deusa da vida, e o deus Sete, que é do plantio. Isso mostra que eles não têm poder algum, são deuses falsos. E Êxodo 10, de 21 a 29, a praga das trevas. É outra praga. Por 3 dias houve trevas espessas na terra do Egito, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha que coisa interessante. Sim. Será que isso também teve uma questão de tempo? Todas essas pragas, elas foram seguidas ou teve um espaçamento entre elas? O espaçamento foi curtíssimo. Foi só o tempo delas acontecerem, Deus tirar, Moisés voltar lá para Faraó e dizer: olha, você vai acontecer isso e isso se você não deixar meu povo sair. Então não houve tempo de meses não, tá? Foi tempo curto, período dessa conversação, tá bom? Inclusive mais tarde Faraó não vai nem querer ver mais Moisés. Aí vem a última praga, que é a última praga. Êxodo 10, de 21 a 29. Praga das trevas, 3 dias, espessa. Só que na casa do povo de Israel tinha luz. Essa praga atingiu os deuses Ra, Atum e Horus. Todos eram um tipo de deus sol lá para eles, que iluminava, que dava luz. Esses eram 4 tipos de deus sol lá para eles, que eles acreditavam. Ora, cadê o poder desses deuses? Eles ficaram 3 dias. Está vendo a questão do tempo que você está perguntando? 3 dias em trevas espessas. Aí acaba a atuação da praga. Deus fala para Moisés: Moisés vai lá e diz para o Faraó que se eu não fizer, vai acontecer de novo. É só esse tempo, tá? Não é muito tempo, não. Não era o tempo de nascer planta de novo, não. É isso que eu quero deixar claro, tá bom? Êxodo 10, 24. Faraó faz sua proposta. De novo, nesta proposta, verifica-se Faraó querendo o controle das finanças e dos recursos do Israel. Nem alguém, os 10, 24. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Agora, antes era para ficar mulher, criança e gado. Agora ele está liberando criança e mulher, mas fique as finanças, os valores. Daqui a pouco eu vou falar também um pouquinho sobre isso, vocês vão entender o porquê desses valores. Porque na hora do povo de Israel sair, eles receberam muito ouro daquele povo egípcio. Vamos lá. E a lição desse verso 24. Pode passar aí. Deus quer que os sirvamos por completo, corpo e bens. Novamente Deus endureceu o coração de Faraó. A lição novamente é essa. Essa lição é para você hoje, gente. É para nós hoje. Não pensa que só o fato de você vir à igreja, você está servindo a Deus, não. Só o fato de você vir à igreja. Ele quer que você o sirva em toda a sua vida, com a sua família. Como é que eu vou servir a Deus com a minha família, pastor? Muito simples. Você ensina a palavra na sua casa e traz a igreja no local onde está sendo ensinado. Então, você está servindo a Deus com a família. Como é que eu vou servir a Deus com meus bens, pastor? Aquilo que eu suadamente, com o meu suor, fui eu que trabalhei. Ah, é? Quem foi que te deu a vida? Foi tu que te deu a vida? A você mesmo?
Não foi Deus. Você acredita nisso? Tá. Então ele está dizendo, sirva a Deus com os teus bens. No caso da igreja aqui, são os dízimos e ofertas. No caso da igreja aqui, são os trabalhos que nós temos de reforma disso aqui. Nós trabalhamos, nós pagamos por isso. Então eu estou dizendo algumas formas que você pode ter. Lucas. Seria, só quero que você entenda assim, Lucas. O início das pragas houve um propósito de Deus: libertar seu povo da escravidão. A libertação não era parcial, não é ir e voltar. Então, esse foi o propósito e foi o pedido primeiro de Abraão a Faraó. E aí começam as pragas. Por quê? Porque ele não aceita. Aí ele vai aceitando aos poucos. Não, agora eu vou destruir os homens, mas as crianças, os bens, as mulheres não. A outra vez ele disse, não, eu deixo ir homens e as crianças, só ficam os bens, e as mulheres, só ficam os bens. Então esse propósito, tem que entender aqui, é o propósito de Deus, a libertação completa do povo dele, da escravidão, e voltar para a terra que foi prometida lá em Gênesis. Não, em nenhum momento pode dar essa impressão por conta das investidas de Faraó. Aí realmente pode dar essa impressão, a leitura. Mas em nenhum momento foi esse o propósito de Deus. O propósito de Deus foi a libertação definitiva do jugo egípcio. Sim. Só complementando o que ele está falando, se fosse para sair, ir e voltar, teria que ter um local específico, né? Porque eles poderiam estar adorando ali, mesmo lá que eles poderiam estar adorando a própria Deus. Mesmo porque eles tinham a terra deles lá separada, a terra de voz. Tá. Entendeu, Lucas? Olhe para o propósito, tá? O diálogo em si dá a entender por isso, porque Faraó faz umas propostas que não estavam no plano. Deus sabia, evidentemente, né? Mas não era o plano de Deus. O plano de Deus é a libertação completa do seu povo. Estamos aonde? A lição. Êxodo capítulo 11, vem a morte dos primogênitos. Com essa praga foi instituída a Páscoa judaica. Com a morte dos primogênitos, foi ali, com a morte dos primogênitos, que foi instituída a Páscoa judaica. Lá em Êxodo 12, de uma... eu não vou ler, tá? Toda a história da morte dos primogênitos é muito bonita, vale a pena, é comovente. Toda aquela história você leia. Eu não vou fazer isso aqui. Leia em casa. E Êxodo 12, de 1 a 3, foi estabelecido o primeiro mês do ano no calendário judaico. E o primeiro mês do ano no calendário judaico, ele pega mais ou menos no meio do mês de março até o meio do mês de abril. Então seria mais ou menos, pelo amor de Deus, mais ou menos, vou repetir, 15 de março a 15 de abril. Aí está o mês de Nisan ou Abib. Esse mês tem dois nomes, que é o mesmo mês, só deram dois nomes para ele, Nisan ou Abib. É o mesmo mês. Lá, se você escutar, se estiver olhando aquelas notícias lá, nesse período aí, lá de Israel, daquela banda lá, dos judeus, porque no mês de Abib eles estão... Abib e Nisan é o mesmo mês, é o primeiro mês do ano deles, no calendário judaico. O calendário judaico não coincide com o calendário juliano, não coincide com o nosso calendário, é diferente. Nós começamos em janeiro, o primeiro mês deles, no nosso calendário, começa em abril, mais ou menos no mês de abril, e vai até o mês de, mais ou menos, mês de março até o mês de abril. Março, abril. É isso que eu quero que vocês entendam. Entenderam isso? Bom,
Então tá bom, então vamos seguir. Dia 10. Leia para mim aí os versos de 1 a 3, leia, só para a gente entender isso aí, senão você não vai entender. Vamos lá. 12 de 1 a 3, alguém lê. Bem alto, forte, vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: E agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer o sacrifício, um animal para cada um. De 1 a 3 você leu, né? Então nós vemos aí ó, que no 10º dia ele ia tomar o cordeiro, pegar o cordeiro. Aí se você continuar lendo, vai ver que é um cordeiro de 1 ano, sem mancha nenhuma, sem defeito. A lei vai dizer isso aí. Não vou ler, você lê em casa. No dia 14, tem o sacrifício do cordeiro à tarde. Daquele cordeiro que foi apanhado dia 10, para essa preparação. Dia 14 eles sacrificam o cordeiro e passam o sangue nos umbrais das portas. A carne deveria ser assada e comida com pães asmos e ervas amargas. Quando fala em pães asmos, está falando em pão sem fermento. Essa cerimônia deveria ser feita prontos para viajar, para deixar aquele local. Quando Deus dá essa... Se você for ler todos os versículos, você vai entender bem isso. Estou só resumindo a história. Quando Deus dá essa ordem, olha, dia 10, pega os cordeiros, dia 14, imole. Pega o sangue dele, passem nos umbrais das portas de vocês. Além de passar nos umbrais da porta, fiquem prontos. É como se dissesse, arrumem as malas. Vocês vão embora. Vocês não vão mais ficar aqui. Essa vai ser a última praga. Com nossas palavras seria isso que estava sendo dito a eles naquele instante ali. E assim eles fizeram. No verso 11, pela primeira vez aparece a palavra Páscoa na Bíblia. É a primeira vez em que aparece a palavra Páscoa na Bíblia. No verso 14, tem-se a ordem para celebrarem essa data como estatuto perpétuo. Significa que a Páscoa, para o judeu, ela tem que existir até o mundo acabar, até a volta de Jesus Cristo. Pastor, eles vão fazer isso, sei lá. Se forem desobedientes e não quiserem fazer, façam, né? Mas a ordem de Deus é que será feita. Muito bem. Aí vem a pergunta. Passa aí, deixa eu ver se... O que a Páscoa tem a ver com Jesus? Alguém pode me dizer? Lembra dessa informação que eu dei? A instituição da Páscoa, aquele dia. E agora eu venho a pergunta, já que você é cristão, lê muita Bíblia, sabe tudo sobre ela, o que tem essa Páscoa a ver com Jesus? Naquela época foi sacrificado um cordeiro sem mancha. Sim, o que mais? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Significa que lá não foram pagos os pecados do povo, mas houve um derramamento de sangue quando degolaram o cordeiro para passar nos umbrais e eles foram salvos. É isso que o irmão Olímpio está dizendo. Não é a salvação eterna, eles foram salvos daquela praga, daquela morte, os primogênitos deles ali. O que mais? Tem a ver, Jesus e a Páscoa, o que mais, além disso? Jesus é o cordeiro. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, minha gente, João 1,29, João 1,29, alguém lê? Está certo o que disseram, tá, gente? Só quero que leia. João 1,29, o verso, quero que leia. Vamos? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira Páscoa, o sangue do cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, livrou o povo de Deus da morte. Jesus foi sacrificado, teve seu sangue derramado e trouxe a libertação do pecado. Essa ligação que vocês disseram está correta, eu estou resumindo aqui. Isso tem a ver aquela Páscoa, aquele cordeiro sem mancha, de 1 ano, macho, com Jesus.
que nos trouxe a libertação do pecado. Pastor, então por que ainda tem pecado? Lógico, você peca porque você quer. É desejo seu pecar. Aquele sangue de Jesus derramado naquela cruz, tal qual aquele cordeiro lá na saída, lá no Êxodo, tal qual aquilo, está te libertando das forças do pecado hoje. Você aceita? Se quiser aceitar, você peca porque quer pecar. É a natureza humana. É assim que o ser humano se põe, inclusive os crentes. Mas não houve a libertação do pecado? Houve. Se houve a libertação do pecado, eu tenho que ter somente mais uma atitude para que o pecado não exerça nenhuma força sobre mim. Qual é essa atitude? Qual é a atitude, gente? Você está em pecado, sabe disso. O Espírito Santo disse a você: Emerson, você está pecando, rapaz. Que é isso? Você é crente dentro de uma igreja e você está com esse pecado. Se arrepender. O que você vai fazer? Perdão a Deus. Aí é que está a diferenciação, gente. Sem o perdão, você vai continuar em pecado. O sangue de Jesus você está eliminando da sua vida. O poder do sangue de Jesus não está valendo para você, porque você foi salvo, sabe que está em pecado e não faz nada para resolver o problema. Mas você tem um antídoto. É o sangue derramado. Mas para isso é necessário que você se lembre desse pecador e peça perdão a Deus por esses pecados. A primeira Páscoa vem até Jesus. Ela sai lá da instituição por Deus no Egito e perdura até a vinda de Jesus. Aí vem outro problema, né? Quando a gente fala isso, tem que pensar nesse outro problema. Quando foi que Jesus veio? Aí há uma discussão que eu só vou citar para vocês, mas nenhum de vocês vai saber me responder. Ninguém vai saber me responder. Porque os pesquisadores não sabem. Então, se eles não sabem, não somos nós que vamos saber. Eu parto dessa premissa. Jesus teria vindo a este mundo no ano 4, antes do ano que foi dito que ele veio? É possível. Não foi no 4, foi no 5, no 6 ou no 7, também é possível. O fato é que a maioria esmagadora dos estudiosos dizem que não foi o ano zero. Primeiro, não tem um ano zero, ele não existe. Primeiro, não existe esse ano zero. Segundo, não foi o ano como nós contamos hoje no nosso calendário, não foi nesse ano que Jesus Cristo veio. Pode ter sido no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Um desses foi. Mas não sabemos dizer qual foi. Para eles chegarem a essa conclusão, como não tinha os registros ali naquela hora, eles foram ver quem eram os faraós, foram ver quem eram os governantes romanos na época que Jesus Cristo veio. Além de faraós, os governantes romanos na época que Jesus Cristo veio. E lá nos registros está dizendo exatamente que aquele rei que governava em Roma naquele período, ele teria morrido mais ou menos nessa faixa, do ano 4 ao ano 7, antes do ano que nós dizemos, afirmando que Jesus Cristo veio. Então, na verdade, hoje nós estamos 2017 anos da vida de Jesus, 18 anos da vida de Jesus. Nós estaríamos aí, 8 mais 7, 15, 2025. Se foi no ano 7, antes do que nós entendemos, ou 2024, 2023, 2022, ou 2021, então nesse período. Porque os registros que tem da vida desses governantes é mais ou menos. Então houve um erro aí na contagem dessa história aí da vida, do ano da vida de Jesus. Aí quando eu estou dizendo aqui que a primeira Páscoa ela vigora até Jesus, que a comemora juntamente com os seus discípulos, porque quando Jesus reuniu os discípulos,
Ele foi para comemorar a Páscoa. Foi o cumprimento da lei, da perpetuidade da lei. No dia que Jesus reuniu seus discípulos pela última vez, aqueles 12 lá naquele cenáculo, eles estavam comemorando a Páscoa judaica. Foi isso que ele foi fazer. Só que naquele dia ele instituiu assim. Muda, a história muda a partir dali para os cristãos. A ceia foi instituída naquele jantar, quando ele pega o pão, parte e diz: esse é meu corpo, não mais o pão sem fermento, este é meu sangue, pega o vinho e diz: esse é meu sangue, não mais o outro simbolismo. Ali foi instituída a ceia. Por isso que eu estou dizendo aqui, a primeira Páscoa vem até Jesus, o vigora, esse vem ali ficou ruim, né? Vigora até Jesus. Na noite que ele foi traído, né? A nossa Páscoa hoje comemora, eu vou chamar de Páscoa, comemora a vitória do Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou. E nos dá a oportunidade de viver na presença de Deus no céu. A libertação de Deus é plena. Se você aceitou Jesus, você está plenamente liberto do pecado. Êxodo 12, 29, já estou acabando, gente. À meia-noite, o Senhor feriu todo o primogênito da terra do Egito, exceto, menos os que tinham sangue nos umbrais. Aqueles que o sangue do cordeiro foi passado, esses não tiveram mortos os seus primogênitos. Faraó liberta o povo, está no verso 31, manda que leve tudo que é deles, está no verso 32, é isso que eu disse que ia tratar, mas no final, manda que levem tudo. Naquela época eles levaram muito ouro. O que eles pediam, eles estavam doando para o povo de Faraó, para o povo do Egito. Ah, meu Deus, o povo de Israel. Tudo que o povo de Israel pediu naquela noite, os egípcios tiveram, tudo. Ouro, joias, tudo que eles tinham. Eles levaram tudo que puderam. E o povo pede objeto de valor aos egípcios, no verso 35 e 35. E aqui a gente encerra essa parte hoje, dizendo que eles levaram tudo. A minha pergunta é, eles vêm, no próximo encontro nós vamos ver a travessia do Mar Vermelho, como isso aconteceu, tem algumas explicações científicas aí também, do ponto de vista cristão, nós não aceitamos aquilo ali. Por exemplo, que foi uma maré que abaixou, que o pessoal podia passar naquele local, que era mais estreito, aquilo. Não dá para aceitar aquilo ali, não dá. Uma maré demorar um tempo para passar 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Bom, isso fica no próximo. Onde isso se deu, e vamos acompanhar o povo no deserto. É isso no nosso próximo encontro. Travessia do Mar Vermelho, que aconteceu. Inclusive, se não sei se é no próximo ou no outro, eu ainda estou vendo isso, estou lendo tudo ainda, nós vamos ver a questão desse ouro. Para que ele foi utilizado, esse ouro? Por que o povo de Israel utilizou esse ouro, esses bens valiosos, que os egípcios tiveram naquele momento de saída, que eles chegavam a pedir, eles doavam tudo, vai, leva, vamos embora, suma daqui. Eles estão sendo uma praga para a gente. Além de mas esse ouro depois para fazer o tabernáculo, as coisas do tabernáculo foram feitas com ouro, né? Estou dizendo da antecipando que foi do tabernáculo. Usado não foi só para isso, não, usado para o mal também. Fazer um bezerro de ouro, usado para muita coisa, mas o objetivo maior, um deles foi o tabernáculo e outro. Mas isso nós vamos ver nas próximas sessões. Gente, e agora? Até aí, alguma coisa que você queira perguntar, acrescentar? Pastor? Sim, Carlos. Vocês podem ver aí, a incredulidade desse povo, não